Olá, queridos amigos, estamos começando mais um Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, e venho falar novamente com vocês hoje sobre o tema O Segredo da Vida, né? Então nós temos aí a abertura com uma música muito bacana de Raulzito, e nos inspira a esse tema. Qual o segredo da vida, no sentido de ter uma vida plena, uma vida bacana, né? Essa é a vida que nós temos. Alguns acreditam em vidas passadas, em reencarnação, mas se não temos acesso à memória de vidas passadas, talvez seja para que nós possamos cuidar dessa vida da melhor maneira, não é? Viver essa vida de maneira o mais plena possível. E qual é o segredo da vida? Eis uma pergunta, né? Do meu ponto de vista, o segredo da vida é ser feliz, né? Ou seja, é você viver a vida, uma vida que valeu a pena ser vivida. E o que é uma vida que valeu a pena ser vivida? É a realização de cada um, né? Ou seja, as pessoas têm sonhos diferentes, as pessoas têm anseios diferentes, as pessoas se satisfazem com questões diferentes. E é muito importante essa satisfação, essa realização pessoal no viver, né, no dia a dia. É muito importante o viver e não o sobreviver, né? No entanto, nós, durante muito tempo, valorizamos o sobreviver, né? A gente cultivou uma cultura do sofrimento por muito tempo, uma ideologia do sacrifício, uma ideologia da sobrevivência, e não uma ideologia da felicidade, da vida plena, mas o do conseguir sobreviver, né? Durante muito tempo valorizamos o sofrimento como caminho para a evolução, né? Então, o sofrimento não é vida, né? É algo é perto da morte, é o sofrer, porque quanto mais sofrido, mais garantia de reino dos céus. Essa era a crença que durante milênios foi alimentada no Ocidente. Os últimos seriam os primeiros. Quanto mais sofrido, mais desgraçado, né? Mais garantia de paraíso, mais garantia de fartura. Quanto menos amor, mais garantia de amor no pós-morte, né? Ou seja, crenças, não importa se são verdadeiras ou não, crenças que valorizam o sofrimento, valorizam o sacrifício. Isso vigorou por tanto tempo, de tal maneira que quando se descobriram as anestesias, quando se começaram as anestesias, elas foram proibidas. Por quê? Porque não se podia tirar o sofrimento. O sofrimento era santo, era sagrado. Como você vai tirar o sofrimento? A pessoa vai para uma cirurgia, vai ter que sofrer, vai ter que sentir, né? Ou seja, a valorização do sofrimento era tanta que não podia nem tirar a dor numa cirurgia. E tinha muita gente que morria de dor, né? Então, algo interessante, né? E isso não chega até hoje, as pessoas lamentando, as pessoas reclamando, as pessoas pesadas, as pessoas, né, colocando uma lente de aumento no problema. Ai, que problema, ai, que sofrido, ai, que difícil, ai, que isso, que aquilo. Então, parece que as pessoas são mais santas se elas são sofridas. Parece que elas são mais dignas. Ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa que vive a vida de maneira bacana, é algo como se fosse negativo, né? E a gente tem isso na nossa cultura, não é? O sujeito ali é um bom vivant. Ou seja, uma pessoa que vive bem é um bom vivant, é um vida mansa, né? O rapaz alegre, né? Ou seja, parece que felicidade, viver bem a vida, curtir a vida, era uma coisa meio que negativa, né? Isso está num processo de mudança? Tá, a gente vem falando cada vez mais em qualidade de vida, em inteligência emocional, em harmonia, mas ainda percebemos muito as pessoas valorizando o peso, o sacrifício, a dificuldade. Uma pessoa fala um problema, o outro vem falar, não, mas você não sabe o meu, aí conta um pior ainda. Aí a pessoa que falou primeiro, com inveja, diz, não, você não me entendeu direito, o meu é pior, deixa eu explicar, entenda bem, né? Então parece que quanto mais
problemático, quanto mais sofrido, mais digna a pessoa é, né? Parece que dignidade é sofrimento. Fartura, leveza, felicidade, de alguma maneira não é algo muito do bem. Então qual é o segredo da vida? O segredo da vida é o segredo, né, não da sobrevivência, mas da vida. É ser feliz, é se permitir ser feliz. É valorizar ser feliz. É se empenhar em ser feliz. O ser humano tem um poder muito grande de realização daquilo que ele vibra, daquilo que ele valoriza. E se ele vibra sofrimento, dificuldade, se ele valoriza falar sobre dificuldades e sofrimentos e impossibilidades, né? Seja na vida profissional, seja na vida conjugal, se ele valoriza falar sobre isso, se ele coloca energia nisso, é isso que ele vibra e é isso que ele atrai, né? Via inconsciente coletivo, a gente conecta e atrai, não é à toa que quem tem medo de assalto vive passando por assaltos, né? Quem acha que vai perder dinheiro vive perdendo dinheiro, enfim, quem tem medo de aranha vive vendo aranha, não é? Então, de alguma maneira, você atrai aquilo que você vibra e ainda você fica enxergando isso no mundo. Você fica percebendo isso na realidade. Então, cuidado, porque a mente produz aquilo que você vibra. Então, o segredo da vida é direcionar a mente para a vida, para viver plenamente a vida, para se ser feliz, né? É direcionar as suas ações para realizar uma projeção mental de felicidade, né? E aí algumas perguntas interessantes nesse sentido para as pessoas se perguntarem. Ou seja, uma pergunta bacana, essencial é: o que está faltando na minha vida para eu ser feliz? O que realmente falta na minha vida para eu ser feliz? Uma outra pergunta. Se eu tivesse uma doença terminal e tivesse 6 meses de vida, o que eu faria? O que você faria? Você ouvinte, você internauta? Se você só tivesse 6 meses de vida, você faça essa pergunta, faça essa reflexão. O que você faria se você só tivesse 6 meses de vida? Algumas pessoas dizem, né, eu viajaria mais. Outras dizem, puxa, eu estaria mais com os meus amigos, com os meus familiares, né? Outras pessoas diriam, puxa vida, eu me espiritualizaria mais, né? Me dedicaria mais à espiritualidade, né? Uma outra pessoa diria, puxa vida, eu teria mais momentos com o meu amor, com a minha companheira ou com o meu companheiro. Uma outra pessoa diria, puxa vida, eu iria ter com meus pais, iria solucionar alguns problemas que eu tenho com eles. Então, a minha pergunta fundamental é, se você só tivesse 6 meses de vida, o que você faria? E aí a próxima pergunta é, muito bem, e aí? O que precisa acontecer para você viver mais isso na sua vida? O que precisa acontecer para você viver mais isso na sua vida? Hoje, né? Uma outra pergunta, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você faria? Por 6 meses, se você tivesse, sabe, nesse período, todo o dinheiro do mundo. Porque tem muita gente que diz, mas não dá porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que isso, tenho que aquilo. Então tá, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você faria? Né? Porque tem muita gente que trabalha para ter e quando conquista, também não desfruta. Também fica no paradigma do sofrimento a perder de vista. Tá? Consegue as coisas, mas consegue sobrevivendo, com dificuldade, com dureza, Ou seja, muita gente que está com bastante dinheiro não está feliz também. Então, pergunta fundamental. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, ou se você tivesse só 6 meses de vida, o que você faria? E aí depois, o que você precisa fazer então na sua vida? O que precisa mudar na sua vida para você viver mais isso? Né? Aquilo que a pessoa respondeu. Ok? E aí vamos lá, vamos descobrir, vamos se empenhar. A energia flui para onde está a sua atenção. Qual é seu foco? Muitos focos produzem muita sombra. Então a pessoa quer cuidar de um monte de coisa e não cuida do essencial. Né? E o que é o essencial? É aquilo que falta para você ser mais feliz. É aquilo, sabe, que se você tivesse, você seria mais feliz. É o essencial. É aquilo que a sua alma pede essencialmente nessa vida. Que se você fosse morrer em 6 anos, em 6 meses, você teria que realizar. Então, o segredo da vida é focar nisso, é no essencial de cada um.
é viver a sua missão, é viver a sua vida de maneira plena. E às vezes a gente percebe algumas barreiras que são, puxa vida, detalhes, mas que sabotam a realização das pessoas, dessa sua felicidade, né? Então alguns detalhes, algumas sujeiras ali que encobrem o brilho da lâmpada. Então a lâmpada é a sua essência, né? Sua essência divina, sua essência biológica que vem aqui para aprender, mas para se expressar, para iluminar o mundo, né? Para viver de maneira plena. Só que ao longo da vida a gente vai desenvolvendo crostas de sujeiras, né? E essas crostas às vezes impedem você de viver, de brilhar, de se expressar, de conseguir iluminar a sua própria vida e a vida dos outros ao seu redor. O que a gente encontra às vezes? Questões como insegurança. Às vezes a insegurança ou a baixa autoestima impede a pessoa de acreditar no seu taco ou de desenvolver conexão com mais pessoas, sinergia para a realização dos seus projetos de vida, do seu sonho. Às vezes o que falta é uma competência pessoal como organização pessoal, disciplina, antecipação ao invés de protelação daquilo que é essencial você fazer, né? E às vezes a pessoa desenvolveu um padrão automático de protelar, né? Às vezes é uma compulsão, às vezes é um estresse, são raivas acumuladas não resolvidas, né? Ou seja, aspectos que foram desenvolvidos nessa vida, programações que de alguma maneira te limitam de ser, te limitam de viver a vida ao invés de sobreviver, ao invés de ir tocando, né? E a boa dica é possível limpar, é possível remover essas programações que impedem, é possível desenvolver facilidade em realizar o seu foco, a sua felicidade, o que é essencial para você. E aí eu gostaria de te convidar para aquilo que chamamos na Ápice de coaching essencial. O que é o coaching essencial? É o coaching que foca, é um processo de desenvolvimento que foca no essencial, né? Ou seja, naquilo que a pessoa reflete de uma maneira profunda e descobre como resposta a essas perguntas. O que está faltando na minha vida para eu ser plenamente feliz? Se eu fosse morrer em 6 meses, se eu tivesse 6 meses de vida, o que eu faria? Qual é o essencial que a minha alma pede nessa vida que eu não estou vivendo? Que se eu fosse embora eu teria que fazer agora. Tá? E aí é focar nisso num projeto de desenvolvimento ali de 10 sessões no coaching essencial e chegar lá. O coaching da Ápice Desenvolvimento Humano, ele é diferente, ele é um integrativo sistêmico, nós damos formações nessas metodologias em PNL, constelação familiar, coaching. Nós desenvolvemos ao longo de 12 anos de pesquisa, com milhares de pessoas atendidas, processos para resultados profundos e rápidos. E por isso nós desenvolvemos o desafio Ápice. Se você vem para um processo e se em 2 sessões você não perceber mudanças, nós devolvemos o seu investimento. Não é legal? Não é bacana? Então, ficaram as dicas para você, né, de você mesmo se perguntar em casa essas perguntas, refletir e se empenhar em focar em realizar isso. Porque se você se deixar continuar no padrão automático, você vai focar em um monte de outra coisa, né? Vai focar no trabalho, no cuidar da casa, né? No cuidar das unhas, no cuidar de um monte de outra coisa, e aí, de novo, você se desfia do essencial, e o essencial vai ficando para depois. Vai ficando para depois, e aí você vai sobrevivendo ao invés de viver. Você veio aqui para viver, para realizar o essencial, né? Então, foca no essencial. Bota na sua agenda todo dia, de manhã, por exemplo, você tem ali um momento de 5 minutinhos de meditação sobre o essencial. O que eu preciso fazer para o essencial, para realizar o essencial? E, se você quiser, né, uma ajuda profissional consistente, na Ápice Desenvolvimento Humano a gente te coloca lá, né? A gente te desenvolve para alcançar isso num projeto de 10 sessões. E se em 2 sessões você não perceber evolução nesse caminho, nós devolvemos o seu investimento. Isso é em contrato. Muito bacana, né? Atendimentos em São Paulo, capital. Atendimentos em Sorocaba, presencial. E também em Campinas, presencial. Tá? Então, você de Sorocaba, inclusive, nós temos aí uma promoção desse mês, aliás, dessa fase. A gente vai até o final da semana que vem com essa promoção. Você de Sorocaba tem 10% de desconto no seu processo aí em Sorocaba. Você da região de Sorocaba quer fazer um processo, quer alcançar resultados emocionais e comportamentais, quer realizar um projeto de vida, venha fazer o coaching da Ápice Desenvolvimento Humano com 10% de desconto. Também
atendimentos em Campinas e em São Paulo, capital, aqui na região da Paulista. Telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000. E o site www.apcedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Você pode assistir os nossos programas no YouTube. Digita lá Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube e você tem acesso aos programas. Você pode indicar para as pessoas que você acha que se beneficiariam com essas reflexões, né? Amigos, familiares. A Ápice trabalha essas questões de maneira objetiva, breve, e é importante entender que questões como depressão, né? Tristeza, estão intimamente ligados com o tema do nosso programa de hoje. Intimamente ligados. Então, pessoas que dizem, que sentem, dizem, né, mal da vida, que se sentem depressivas, normalmente são pessoas que a alma não está encontrando saída, não está conseguindo a autorrealização, a autoexpressão, né? Então, se a pessoa não tá, ela está muito longe do que é essencial para ela. Essa é a frase que eu acho que mais diz isso. A pessoa que está em depressão, ela está muito distante de algo que é essencial. E a alma, é como se a alma quisesse ir embora, então. Então, vamos parar com essa vida, vamos para outra. Porque essa aqui já não vai me levar mais a lugar nenhum essencial, né? Deixa eu ir para outra. E aí a pessoa começa a olhar para a morte, né? Ou seja, o tônus muscular afrouxa, a pessoa vai para baixo, vai para o chão, vai para a terra. Tem uma postura para a terra, ao invés de uma postura para a vida, para cima, para a presença aqui, né? A 90 graus, né? Ou seja, da terra, o corpo a 90 graus em relação à terra. Não, a pessoa começa a se arquear para a terra, porque né? Então não faz sentido, não estou vendo saída, eu não estou me realizando, não estou vivendo o essencial. Então é interessante isso. Depressão tem a ver ou com a pessoa quando ela tem perdas passadas que ela não aceita, que ela não processou bem. Então ela perdeu pessoas queridas do passado, um filho que morreu, uma mãe, um marido, um irmão, um companheiro, um melhor amigo. Ou seja, às vezes a pessoa teve uma perda e isso ficou como um trauma tão grande e a pessoa não aceita. E aí ela inconscientemente é como se ela quisesse ir para junto, né? Ou seja, a alma está querendo ir embora também. E aí depressão. Então a pessoa ela tem um luto mal resolvido, né? De tempos, e aí ela vai isso vai pesando. A tristeza é a emoção da perda. Então uma perda muito importante de uma pessoa no passado, quando a pessoa não aceita a perda desse outrem, não processa, não elabora, depressão, né? E às vezes também a perda de uma oportunidade grande que ela perdeu, que ela desperdiçou e ela não aceita. Então perdas do passado podem gerar grandes acúmulos de tristeza. Tristeza é a emoção da perda. Muita tristeza, depressão. E perdas do presente. Ou seja, então a pessoa hoje percebe que está perdendo algo de essencial. Se a pessoa não teve uma realização afetiva, não teve uma realização, às vezes, profissional, e a alma sente, né? Porque tem gente que não teve realização profissional, mas toca a vida. Mas se a alma daquela pessoa veio para fazer diferença, e ela não consegue expressar, não conseguiu encontrar o caminho para fazer essa diferença, muitas vezes se apresenta a tristeza. Ou seja, é uma perda presente, a pessoa está perdendo algo. Então a alma veio para fazer diferença e não encontrou o caminho. Ou tem alguma trava que impede, ou seja, baixa autoestima, insegurança, crenças de inferioridade, né? Ou seja, sabe, uma explosividade, ou não encontrou estratégias para isso, a pessoa veio para fazer diferença, por exemplo, numa área específica, e ela não sabe, ela, montou aquele negócio, montou aquele projeto, montou aquele instituto, montou aquele trabalho maravilhoso que era para servir a muitas pessoas, mas aí ela, de repente, não conseguiu sustentar, ela não soube lidar, ela não se desenvolveu de maneira necessária para ter as competências para conseguir tocar aquele projeto.
e aí ela perde aquele projeto, e aí se instala a crença de que, puxa, eu sou incapaz de realizar o que a minha alma pede, muitas vezes é o suficiente para ter a depressão. Então, eu sou incapaz de realizar o que minha alma pede, ou seja, a pessoa não se sente com competências necessárias, ela não encontrou os caminhos, ela tentou e não conseguiu, e aí ela arreia, né? Ela vai para baixo. Então, muitas causas de depressão têm a ver com isso, ou seja, é a alma que não consegue encontrar o caminho para expressar o que é essencial. Às vezes, num casamento que a pessoa está ali dando voltas em volta do rabo e não consegue ser feliz no casamento, não, se sente presa sem possibilidade de expressar de fato quem é, ou sem o respeito que mereceria, né? Ou sem o amor que mereceria, mas também não tem coragem de terminar porque acha que se ruim com esse, provavelmente vai ficar pior sem. E aí a alma muitas vezes quer ir embora também. Então ela não está conseguindo nessa vida a realização de algo essencial. E essa pessoa veio para realizar algo essencial em conexão amorosa, em família, em legado familiar, e não consegue por conta de padrões ali de estar truncado em relacionamentos em que ela não conseguiu lidar, não aprendeu como lidar, como superar, como fazer diferença, como influenciar positivamente. E aí é para isso que nós convidamos você, convidamos as pessoas, né? Convidamos a manterem o sonho e a buscarem o desenvolvimento. Quando você desenvolve, né, aquilo que falta para você chegar lá, aí vem a realização. E aí vem né, ou seja, é a vida valendo a pena. Não é sobrevivência, é vivência, é viver plenamente a vida. É a realização da sua missão, é a experimentação plena da sua alma, né? É a vivência do essencial e não a perda do essencial e focando em supérfluos, levando uma vida com pouco significado. Então, nós da Ápice Desenvolvimento Humano queremos te convidar. Você pode passar por um processo, são poucas sessões de grande desenvolvimento para muito mais realização nessa vida. Essa é a maior obra de arte que você pode fazer na sua vida. É desenvolver a si mesmo para a realização da sua vida plena, né? E não ficar cuidando de um monte de coisa sem olhar para esse essencial. Então você vem para um processo de poucas sessões. E se em 2 sessões você não perceber mudanças, nós devolvemos o seu investimento. Isso é compromisso da Ápice Desenvolvimento Humano. A Ápice é o único instituto no Brasil que oferece isso. Coaching integrativo sistêmico, técnicas de última geração para quem quer mudança. Atendimentos em São Paulo, capital, em Campinas e em Sorocaba. E também atendimentos por Skype para o Brasil inteiro. Telefone 11 2361 5000. Logo mais temos formação em programação neurolinguística em Bragança Paulista, dias 19 e 20 agora, hein? Sem ser esse final de semana próximo. Fique ligado em Bragança Paulista, toda a região, formação em PNL. Venha se desenvolver de maneira consistente. E também formação em São Paulo, capital, turma em abril. E atendimentos em Campinas, Sorocaba e São Paulo, capital. Tudo através do 11 2361 5000 e o site apicedesenvolve.com.br. Assista o nosso programa no YouTube, divulgue para os seus. É só digitar lá, Ápice Desenvolvimento Humano. Eu sou Plínio de Souza, foi um prazer estar com você. Muita evolução sempre em direção ao essencial. Um grande abraço.